passei um bom tempo dizendo como o direito e a literatura se igualam por serem diferentes. E se complementam. E é, na verdade, exatamente a mesma história que a trans, onde a velha e a moça se complementam se você tem a cabeça para isso e que você tem acesso às duas imagens, desde que você faça um movimento no tempo de uma imagem para outra. E aí você consegue configurar as duas na mesma imagem. Eu descobri que eu falo assim, eu penso assim, o tempo assim todo. Essa coisa de que é igual porque é diferente, é trans. Eu elabore um pouco mais. O do é igual porque do que é diferente. Porque o que me vem à cabeça, né? Vendo vídeo sobre direito e literatura e eles se complementam, né? A ideia de complementação, isso. Porque quando eu penso na palavra complementação, eu tentando... como não tinha a segunda parte do vídeo, eu tentei fazer esse exercício na minha cabeça individualmente, né? O que seria essa complementação, partindo do lugar de eu exercer o direito, de eu ser uma jogadora dessa área do direito, né? Como eu poderia complementar isso? E por eu também gostar muito de literatura, e também escrever, e também gostar de ler. Então, como eu jogo esse jogo, vamos dizer assim, dos dois lados, dentro de mim, né? E fora também, como eu interpretaria a sua questão sobre os dois mundos se complementarem. E aí, me veio uma outra palavra na cabeça, que talvez não seja complementação, mas aí eu não sei se é o que você quer dizer ou o que eu quero dizer com o que eu cheguei à conclusão, mas seria uma palavra como intercâmbio, né? Porque eu tô pensando em dois mundos que para mim são tão diferentes. E se eu poderia fazer um intercâmbio, se essa complementação seria um intercâmbio, ou se eu estou usando uma interpretação diferente do que você pensou. Então eu gostaria de responder isso. Bora. Eu acho que intercâmbio, ela ainda está no nível em que cada coisa na sua prateleira. Porque o intercâmbio significa eu pego metade de prateleira A e ponho na prateleira B, e pego um quarto da prateleira B e coloco na prateleira A. Eu estou intercambiando. Quando eu transcambio, eu estou falando de uma intersecção que não é uma intersecção, é um atravessamento. E para eu poder atravessar, eu tenho que saber que não existe nenhum momento único em que os dois se acoplam. Para eles se acoplarem, o meu olhar, a paralaxe, o meu olhar tem que ser transformador. E é por isso que o meu olhar trabalha no tempo. É por isso que eu consigo pegar o inconciliável e juntá-lo através de um movimento que eu faço com a minha percepção, que é a subjetividade, no fim das contas. Tá. Eu tô pensando aqui pra gente me dar um exemplo prático, assim, pra gente pensar num exemplo prático de como essa intersecção funcionaria pra gente mudar o olhar e tudo mais. Então, a intersecção eu ainda vejo como fazendo parte do direito, mas eu acho ótima, aliás, essa pergunta por conta da mediação. Porque a intersecção, ela traz aquele acordo no melhor dos sentidos da mediação, aonde a gente vai fazer uma negociação aberta ao máximo, aonde você, como boa mediadora, você realmente vai tentar entrar em contato com aquilo que está por trás da minha exigência, da minha dor e vice-versa, né? Então, os dois mediadores vão procurar o que está além, e do momento em que a gente consegue localizar que a queixa não é a queixa que veio, mas aquilo que está por trás, a gente pode negociar os dois por trás. Até aí está claro, né? Tem um cara bate um carro num outro,
um dos caras que bateu o carro é um jovem que ele está enlouquecido para botar a culpa no outro, porque ele está com medo do pai. O problema dele era com o pai. Então, quando o advogado do outro lado saca que essa era a história, o próprio advogado diz: eu vou falar com o seu pai. Né? É uma forma, se é que está entendendo. Uhum. Ou seja, aqui eu falo em intersecção. Onde existe uma troca, onde se negocia, onde se entra em um acordo. Quando, na verdade, a gente fala da transmediação, a gente fala de um direito que é praticamente impossível na medida em que as duas exigências não podem se comunicar. Não existe possibilidade. Quando a gente pega a velha e a moça, elas não têm nem um ponto em comum, nem que a gente quisesse construir um ponto em comum. O que elas precisam é de uma, vou usar a tua palavra, intervenção da percepção, aonde a intervenção não é uma troca, não é pega um pouco e pega um pouco, é onde você traz um elemento novo, que é do tempo, do movimento das duas imagens dentro do tempo. Fui clara? Tô pensando no exemplo que você deu do carro, né? Pra gente ir um pouco mais além. Então, num primeiro momento, se a gente fosse fazer uma mediação, por exemplo, nessa situação do carro, né? Um dos exemplos seria o advogado falar com o pai, enfim. Então, a mediação já vai um pouco mais além de só os recortes mais formais do direito. A mediação que os nossos... que nós vamos apresentar como mediadores, não como transmediadores. E como é que a transmediação, por exemplo, faria, né? Ou então, como a transmediação abordaria isso? Então, eu vou falar de uma maneira exagerada, porque o exemplo é muito simples, né? Que é da batida do carro. Mas eu diria que a trans, ela vai trazer um elemento completamente novo na história, aonde esse elemento novo ele vai abrir o olhar das partes. Então, eu vou te dar um exemplo ridículo. Um é o jovem que está com o problema do pai e o outro é a tal da noiva que está levando o vestido. Lembra da história do vestido para o casamento e tal? Então, uma possibilidade seria de trazer como elemento novo, por exemplo, você tem uma banda, né? Você tocaria no casamento da noiva? Tem nada a ver. É um salto, é forte, eu sei que é forte o exemplo, mas é um salto para fora da problemática. Porque do que eu estou atrás? Aonde que eu quero chegar daqui a pouco? Eu quero chegar num lugar aonde a subjetividade ela não se aplica a eu poder penetrar como a gente faz na trans mesmo, a eu poder penetrar para além da tua subjetividade pessoal, mas agora eu estou falando o direito e a literatura, dois corpos coletivos. Então, eu vou procurar um lugar que una os lados através de uma multiplicidade que não aparece no primeiro momento. Então, por isso que eu trouxe a banda de rock, a banda musical para o casamento. Não tem nada a ver, mas ela amplia as possibilidades. E aí ele vai responder: não, a banda não é minha, a banda é da minha irmã, vou falar com ela. Eu estou buscando para te mostrar aquela história dos caminhos que eles não aparecem no mapa. Porque agora o que a gente vai pensar são caminhos que vão se delineando por si sós, né? Quer dizer, é uma multiplicidade que aparece. Ela multiplica toda a argumentação, o pensar, não sei para onde vai, mas são feixes. Eu estou criando agora isso, né? São feixes significativos que vão se abrindo à medida que as coisas vão rolando. E é nesse sentido que a literatura é importante.
porque a literatura trabalha com fechos significativos que explodem do nada. Como é que a gente treina, né? Se treina como profissional ou como... não sei se a palavra exata é treinar, mas como é que a gente pratica ou experimenta? Porque esse exemplo que você deu, né? De trazer uma situação nova, uma informação nova, ou fazer uma pergunta que está totalmente fora do contexto em que as pessoas estão fixadas do evento que aconteceu, né? Como é que você tem essa criatividade de fazer uma pergunta, eu diria, sei lá, aleatória ou fora do contexto? Como é que a gente poderia experimentar isso, de fazer essas perguntas fora do contexto e lidar com a resposta, né? Porque a pessoa que está do outro lado, a gente vai fazer uma pergunta que choca eventualmente, porque está fora do contexto que a pessoa está daquele evento. E aí a gente vai ter que lidar com uma resposta que também pode chocar a gente. Eu acho que a pergunta ela cabe muito bem, porque eu acho que uma das primeiras propostas que a gente tem é de realmente começar a criar uma série de exercícios no Duro, aonde a gente vai praticando esse desprendimento da narrativa. Na verdade, né? Porque cada um dos lados significa os dois clientes, os dois advogados, e os dois eventuais testemunhas, juízes, whatever. Então, cada um desses múltiplos lados tem multiplicidades de significados que não entram na questão. Nunca. Ao contrário, quanto mais recortada a questão, mais fácil é para os advogados lidarem, para os pacientes saírem, para os clientes saírem loucos da vida e para os juízes terem seus caminhos já delineados. Então, eu acho que assim como a literatura, ela e eu digo isso na minha carne porque eu sou uma literata muito nova e eu vejo como o tempo todo eu estou experimentando e como essa coisa vai crescendo e acontecendo. Eu acho que uma coisa que é muito importante para os advogados que vão tentar amealhar, né, esse conhecimento, essa experiência literária, é da gente começar a criar experiências mesmo, onde uma das coisas possíveis, e claro, na próxima gravação a gente vai trazer exercícios concretos, mas uma delas é da gente trazer um crime qualquer, né? E da gente começar a pedir para as pessoas no grupo que estiverem tentando fazer isso, encontrarem um vínculo. Cada um o seu próprio vínculo para poder explicar de alguma maneira aquela situação. A gente traz uma situação qualquer e cada um, assim, é como quando você escreve um conto, uma historinha, você dá 2, 3 personagens, né? E você diz, bom, então agora cada um que escreva em 3 frases, olhando, a gente mostra uma foto, doesn't matter, cada um escreve o que acha que está acontecendo nessa cena. É uma cena, né? E aí, o que é importante, eu estou já pensando no exercício, né? É que na hora que você vai descrever a cena, eu pedi para você não só descrever a cena, mas como eu pedi que assim que você acabou de escrever a cena, que você escreva mais uma frase mostrando como aquela cena evidencia o que você acabou de falar. Como, por exemplo, olha só como ele está olhando para ela, olha só como ele está dando as costas para ela, olha só como ela está tirando o óculos e segurando na mão para não sei o quê. Ou seja, você não só faz a tua narrativa, como você ainda justifica, reforça ela. E eu acho que na hora que a gente está trabalhando com 3, 4 pessoas, né, digamos num grupo pequeno, o quanto para cada uma dessas pessoas a explicação é surpreendente, porque o que eu vi era uma coisa completamente diferente. Então a gente tem a possibilidade de trabalhar, digamos, na minha fantasia, 4 pessoas, 4 cenas diferentes e 4 interpretações depois que cada um vai dar. Tá claro? Tá, gostei. Porque, assim, uma coisa que me ficou muito claro
é que tem que escrever o mínimo possível, porque as pessoas não querem escrever e não querem ler. Então a gente tem a grande facilidade, talvez, eu acho que isso é importante comentar para quem nos ouve literatura e direito, de que é muito importante que as coisas sejam faladas, porque as pessoas não têm tempo hoje para ficar lendo. Esse negócio de ler é coisa do tempo da Anne, hoje em dia não se lê mais, né? Hoje em dia a gente joga na inteligência artificial e ela Que também resolve não pra lê. gente. Que também não lê. E aí a gente vira um mundo de pessoas que não leem, não falam e a gente não se... E tem fica quem uma chama comunicação... de... Como é que chama? De zoomies. Neo-zoomies.